Então fica de pé de novo. Vamos orar, declarar aquela pessoa que nós queremos que sente neste lugar. Você tem pessoas na sua família, no seu meio, que você quer que receba Jesus como Senhor e Salvador. Então comece a mencionar, fala o nome dela aqui, Deus vai quebrantar este coração. Deus, nós queremos orar nesta noite por pessoas que estão sendo mencionadas. Deus, quebranta o coração, alcança essas vidas. Que o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia alcance vidas nesta noite. Deus, se tem alguém angustiado nesta cidade pelo que aconteceu, visita. Mostra a ela, Senhor, o quanto que o Senhor a ama e quanto que ela é importante para o Senhor. Em nome de Jesus nós abençoamos e declaramos que o Senhor é o Deus de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar agora, em nome de Jesus. Amém. Como é vibrante ser pastor de uma igreja. Porque a gente precisa muitas vezes tomar decisões que você não sabe se você está tomando a melhor decisão ou se você vai trocar os pés pelas mãos. E sexta-feira eu fiquei orando a manhã inteira, falei: Jesus, nós temos a festa da colheita e agora o que nós vamos fazer? Os irmãos já todos compraram as coisas e eu falei assim, mas eu não quero fazer, porque a gente não sabia a proporção do que tinha acontecido. E eu falei assim, não, eu vou cancelar, aconteça o que acontecer. Se tiver prejuízo, nós vamos pagar o prejuízo, mas eu creio que Deus vai nos honrar. E nós tomamos a decisão certa, porque até ontem, 7 horas da noite, não tinha água na igreja. E aí, todos os irmãos, muitas casas não tinham água, e aí você ia ter uma festa programada. Para quê? Para quê? Tem momento de rir, tem momento de chorar e tem momento de fazer festa. Eu creio que esta semana as coisas vão entrar no ritmo, vai acontecer e nós continuaremos sábado com a festa da colheita. Festa da colheita quer dizer o quê? Nós queremos colher vidas para Jesus. Muitas vidas vão vir para este lugar para receber o Senhor, para conhecer a nossa igreja e entender que tem um povo que se ama neste lugar. Amém? Você pode virar para a pessoa que está do teu lado e falar assim: eu te amo, em nome de Jesus. Você falou para sua esposa, para o seu marido. Agora, quero ver você praticar a fé na vida dos outros aí. Amém. Você que está em casa, nós amamos a sua vida, que Deus te abençoe aí grandemente. Eu acho que o tema desse mês também foi muito oportuno a gente trabalhar esse tema chamado comunhão. Por quê? Não existe obra realizada ou obra abençoada se não tiver comunhão. Ninguém faz um palácio para viver sozinho lá dentro daquele palácio. Ninguém faz uma casa para viver sozinho dentro daquela casa. Ninguém compra um carro para andar sozinho naquele carro. Nós compramos, construímos porque nós pensamos não somente na gente, mas nós pensamos nas pessoas que estão ao nosso redor. E nós estamos fazendo igreja, estamos construindo esta igreja para que haja comunhão entre os irmãos, para que a minha vida acrescente na tua vida e a tua vida acrescente na minha vida. Isso é comunhão. E hoje eu quero falar com vocês comunhão em 3 pilares. Primeiro pilar é a sua comunhão com Deus. Segundo pilar, a comunhão sua com a comunidade. E o terceiro pilar é a sua comunhão
com a sua família. E para isso eu quero ler e declarar e manifestar um desejo de Deus para todos os homens, que está em João 6,36, que diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Esse é o desejo de Jesus para as nossas vidas. O Pai está entregando vidas, o Pai está mandando vidas para Jesus, e Jesus tem um clamor ardente, e nós temos, como temos este Jesus, este clamor também é ardente em nós. Todos que vierem a nós, de maneira alguma nós queremos esquecer, de maneira alguma queremos deixar para trás, e queremos que todos se sintam pertencentes a este lugar, pertencentes à obra de Deus. Então, o projeto de Deus sempre foi ter para si um povo. Sempre foi projeto de Deus, sempre foi plano de Deus ter para si um povo. E Deus é um Deus ciumento. Ele é um Deus exclusivista. Ele não divide você com outro Deus. Ele quer que você seja exclusivo. Ele quer que a sua devoção, que o seu amor, a sua dedicação seja somente para Ele. Foi para isso que Ele te criou. Foi para isso que Ele te chamou. Foi para isso que Ele te salvou. Então, a primeira comunhão, e eu acho que a mais importante, é a comunhão que nós temos com o Senhor. A comunhão que Ele preparou. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que se nós não tivermos comunhão com Ele, com Deus, nós seremos presas fáceis. Nós vamos nos envolver num vitimismo, nós vamos começar a pensar que ninguém nos ama, que ninguém cuida da gente, que ninguém está observando o que a gente está fazendo. Todo mundo está sendo cuidado, só eu que não. E aí o diabo começa a semear essas coisas. E sabe onde ele começou a semear isso? Lá no jardim do Éden. Porque os 2 primeiros capítulos, onde Deus se dedica a formar tudo, Deus trabalhou ali 5 dias para formar o mundo. E Deus falava: haja luz e houve luz. Faça-se árvores, e as árvores nasciam, aconteciam. Forma-se animais, e os animais eram formados. Deus levou 5 dias para fazer o mundo. E no 6º dia, Ele se empenhou em fazer o homem, a imagem e semelhança dele. No 6º dia, sabe o que Deus fez depois de formar o homem? Descanso. O que isso me fala? Que Deus fez tudo, fez o homem à imagem e semelhança dele, e confiou no homem que o homem seria um bom administrador do que ele criou. Que o homem seria e é capacitado para lavrar, para cuidar da terra que ele deu, que ele deu ao homem. Sabe, Deus te capacitou para lavrar e cuidar do jardim que é a sua casa. É essa hora que vocês falam amém? Deus te capacitou, Deus te derramou uma capacidade de administração que nenhum outro animal tem, só você tem. Você pode dominar as árvores, dominar os animais. Você foi chamado para governar. Porém, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: ora, a serpente, a mais astuta
de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore de conhecimento mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse: não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. O que a astuta falou? Então a serpente disse à serpente: certamente não morrereis. Certamente não morrereis. O que acontece neste capítulo? Deus tinha comunhão com o homem. Deus vinha na viração do dia. E ali o homem tinha livre acesso para se alimentar, tinha livre acesso a Deus. Deus tinha comunhão com o homem naquele momento. E nós precisamos entender isso, que nós temos comunhão com o Senhor. Deus quer fazer das nossas casas o jardim. Deus quer fazer das nossas casas um lar de bênção, um lugar de comunhão, um lugar de edificação, um lugar onde o Senhor é exaltado, onde o Senhor é louvado. Mas, querido, não converse com serpente. Não dê ouvidos à serpente, que vai colocar dúvida se a palavra de Deus realmente é o que está escrito aqui. A gente ouve muito: não precisa ser radical, você pode interpretar da tua maneira. Certamente não morrerás. Certamente, se você comer, você não vai morrer. Vai sim, querido. É ordem de Deus. Não coma, não saia da presença. Tenha comunhão comigo. Viva para mim. Eu te criei para mim. Eu não divido você com ninguém. Eu chamei você para que você me represente, para que você governe esta terra. E a partir do momento que você começa a conversar com a serpente, versículo 8 do 3: e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão, a sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Quando nós temos comunhão com Deus, nós não precisamos nos esconder, porque nós estamos nus na presença de Deus. Deus nos conhece. O pecado não mancha a nossa vida. O pecado que separa a mim e você de Deus não pode fazer parte da nossa vida. Nós precisamos ter uma comunhão tão forte, tão íntegra, tão direta com Deus, que nós ouvimos a voz dele claramente. E ele quer esta comunhão com você. Por isso, querido, não dê ouvido para a serpente. Não duvide da palavra de Deus. Trabalhe a comunhão com Ele, que é a mais importante. Quando você tem comunhão com o Senhor, o Espírito Santo te fará lembrar das coisas que você aprendeu. O Espírito do Senhor vai te alertar quando você está saindo do caminho. Mas se você não tiver comunhão com Ele, você corre um sério risco de dar vazão à voz da serpente. Dá voz ao seu ego e fala assim: ai, eu preciso de algo mais forte. Eu preciso que alguém faça uma oração forte na minha cabeça. Porque, querido, isso aqui, não que eu não acredite na oração forte, mas eu posso fazer uma oração forte. Se você não seguir a palavra de Deus, não
vai mudar. O que muda a vida do cristão, o que muda a vida do crente, é obedecer esta palavra, é viver na presença do Senhor, é ter uma vida íntegra, reta, se desviar do mal, temer ao Senhor. É isso que vai fazer a diferença. Então, querido, a sua maior busca tem que ser pela comunhão com o Senhor, porque Ele derramou sobre você um poder de administrar, um poder de governar, que o diabo toda hora quer tomar isso de você. Toda hora o diabo quer jogar dúvida no seu coração e falar assim: quem é você? Certamente você não vai morrer. Mas, querido, longe da presença do Senhor não existe vida, mas no Senhor existe vida, e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Primeira comunhão, e a mais importante, é com Deus. Vira a pessoa do teu lado e fala assim: a primeira comunhão é com Deus. Se aplique em ter esta comunhão com Ele. Segunda comunhão é a comunhão com a sua comunidade. A comunhão entre irmãos depende da nossa comunhão com Deus. Porque se nós não temos uma comunhão com Deus e queremos ser bem-sucedidos numa comunidade, vai chegar um tempo em que nós vamos depender tão somente das pessoas, do que as pessoas colocam na nossa vida. Nós nunca vamos ter algo para derramar na vida das outras pessoas. E viver em comunidade é entregar também, não é só receber. Quando nós entendemos isso e trabalhamos para isso, a nossa missão como igreja é trabalhar para que todos sejam incluídos, é trabalhar para que os nossos relacionamentos edifiquem, é derramar na vida das pessoas, e ninguém esteja sozinho. Esse acontecimento deste final de semana é muito forte para nós entender que sozinho nós não somos nada. Nós recebemos lá em casa luz de emergência, que é carregado na energia solar. Tem 4 horas de duração aquele negócio. Na primeira noite foi uma bênção aquilo, mas nós não tínhamos, nós recebemos de alguém, recebemos da Lu, que trabalha lá em casa. Quantos irmãos aqui nós perguntamos: e aí, meu irmão, como é que você está? O que você está precisando? Passei na casa do pastor Marconi ontem. Gente, muitas vezes nós não podemos fazer grandes coisas, mas entender e saber que tem alguém olhando por nós faz toda a diferença. Pensar assim: eu não estou sozinho. A comunhão aqui na igreja nivela todo mundo. Nivela todo mundo. Eu sou pastor, o Juliano é engenheiro, o Tiago tem uma quadra de beach tênis, a Bruna tem uma ótica, o Laércio trabalha com transporte, o nosso italiano trabalha com fotografia. Mas aqui todos nós somos servos. Todos nós estamos aqui para servir. Todos nós estamos aqui para abençoar outras pessoas. Todos nós estamos aqui porque nós trabalhamos para que ninguém se perca. O nosso objetivo é a pessoa que entrar por aquela porta se sinta em casa. O nosso objetivo é saber que os irmãos que não vieram hoje no culto vão receber uma ligação: e aí, irmão, como é que você está? Onde você está? O que você está fazendo? Está precisando de algo? É corpo de Cristo. João 6,38: porque eu desci do céu para fazer, porque
porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Até Jesus, querido, não fez a vontade dele mesmo. Jesus fez a vontade de quem? Do Pai. 39, a vontade do Pai que me enviou, e esta que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu quero e eu luto para que todos que passarem pela minha vida sejam ressuscitados juntamente comigo. E lá no céu, talvez, eu fico imaginando que nós vamos sentar debaixo de uma mangueira enorme e vamos poder conversar. Você lembra aquele dia? E Deus, eu luto, eu busco para que todos que entram para este lugar possam ter uma vida abençoada, uma vida cheia da presença de Deus. Então nós temos que trabalhar uma comunhão verdadeira. Qual que é esta comunhão verdadeira entre os irmãos? Primeira carta aos Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis? Cada um de vós tenha salmos, doutrina, tenha revelação, tenha língua, interpretação, e façam tudo isso para edificação. Querido, nós precisamos nos reunir, nós precisamos ter comunhão, mas tudo que nós fizermos precisa ser para edificação. Você não pode se reunir para atualizar as notícias, fofoca. Você não pode se reunir para ficar atualizando o que aconteceu na vida do irmão, o que aconteceu com fulano. Muitos usam aquele termo: olha, eu queria que a gente orasse pelo fulano. E aí, é uma maneira espiritual de falar, de fofocar. Vai contar o motivo para contar para os outros o que aconteceu na vida do irmão. Querido, quando nós vamos orar pelas pessoas, nós devemos orar em conjunto, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Mas nós precisamos também orar e parar ali, não aumentar os comentários, não aumentar as notícias, porque o que é a orientação da Bíblia? Trazei salmos, trazei doutrina, trazei revelação, trazei língua, interpretação, façai tudo isso para a glória de Deus, trazei louvores, trazei palavra, trazei testemunho, para a edificação do corpo. Lembra, querido, o Senhor criou o homem para lavrar e cuidar da terra, para guardar a terra. Você foi chamado para cuidar e guardar da vida dos irmãos. Você foi chamado para que a edificação seja o principal motivo de nos reunirmos. A comunhão, querido, passa por uma decisão. Muitos hoje não reúnem porque decepcionaram com pessoas lá atrás. Querido, muitas vezes você teve 10 relacionamentos e você decepcionou. Você não pode eliminar os outros 9 por causa de um. Trata aquele que você teve problema. Seja corajoso. Chama, fala: vem cá, meu irmão, não gostei do que você falou. Meu irmão, não gostei que você passou por mim e não me cumprimentou. Ô meu irmão, não gostei do que você falou. Dá chance para o irmão se explicar. Dá chance para o irmão
Falar, olha, eu falei isso com essa e essa intenção. E aí você dá chance para o irmão também entender o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo. Mas não fique de cara virada um com o outro. É isso que o diabo quer, semear contenda. É isso que o diabo quer tirar da nossa vida. É separar pessoas. Quando ele separa pessoas, ele limita a força, ele limita o poder que há na união, que há na comunhão. Deus nos colocou para vivermos em comunidade. Então, querido, quando alguém chegar para você e falar assim, você viu fulano? Foi, vi, mas antes de nós conversarmos, qual que é a orientação do pastor? Vamos orar pelo irmão, vamos orar pela irmã. A comunhão, querido, é para edificação. A comunhão é, quando o irmão está com um peso, não é para você chegar e pendurar no peso. É você chegar e colocar o ombro embaixo da carga do irmão e falar assim, irmão, estamos juntos. Estamos juntos, vamos vencer essa junto. O Senhor nos chamou para vivermos como irmãos, nós somos membros do corpo de Cristo. E nós vamos vencer essa junto, amém? A pastora Neide falou aqui do irmão dela, que está com problema de saúde. Qual que é a função dela? É se colocar debaixo da carga dele e falar assim, meu irmão, estou aqui. Deus vai fazer um milagre, Deus vai trabalhar, Deus confia no Senhor, se levanta, Deus tem poder para mudar a sua história. Muitos, ao invés de suportar e carregar as cargas, muitas vezes colocam peso. Então, querido, quando você tem, a primeira comunhão é com Deus, a segunda é com a comunidade. É aqui que você vai ser tratado. É aqui que você vai aprender que tem pessoas mais fracas que você, que tem pessoas mais fortes que você, mas todos somos servos. Todos estamos trabalhando para o reino de Deus. Todos estamos buscando edificar algo fantástico, algo especial para o Senhor. E a terceira comunhão, que é a comunhão familiar. Eu acho que é a mais que nós negligenciamos. Por quê? Porque nós achamos que se nós tivermos comunhão com Deus, nós não precisamos nos voltar para a família. Nós não precisamos, é Deus quem vai cuidar. Querido, Deus cuida, sabe através de quem? Através de você. Deus cuida e trabalha através de você. Deus não vai descer dentro da tua casa para ministrar para a tua família com a voz audível. Deus não é uma Alexia que você fala assim, me dá uma palavra de família e Deus vem em voz audível e fala. A Alexia até tem esse poder, mas você programou a Alexia para isso. Então, tem uma passagem em Josué capítulo 24, onde Josué vai lembrando dos acontecimentos que aconteceram com o povo de Deus. A saída do Egito, várias e várias atitudes. E chega numa altura em que ele faz um desafio para o povo, lá no versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se é a deuses a quem serviu vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, cujo a terra habitais. Escolhe quem você quer servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa a crise, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o vendaval, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o momento que nós estamos passando, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Nós precisamos trabalhar isso nas nossas famílias. E como nós servimos ao Senhor? Servindo uns aos outros. Como eu sirvo a Deus? Servindo a Jô, servindo a Rafaela, servindo Samuel. Como família, é servir a Deus desta maneira. Como, então, a base, o padrão familiar que Deus quer é que haja perdão mútuo, que haja edificação mútua, que nós conversemos, que nós dialoguemos, que nós desliguemos a bendita ou maldita televisão, que nós desliguemos o bendito ou maldito celular. Há quanto tempo nós não sentamos para fazer uma refeição sem a televisão ligada, sem o celular ligado? Jesus tinha as suas maiores conversas com os discípulos na mesa. Na mesa, ao redor da mesa. E aí na mesa existe um desarme, existe um derramar do coração, porque nós estamos na mesa a distância no máximo de meio metro, e nós podemos olhar no olho um do outro, mas nós temos perdido este momento tão especial, tão importante, porque um come no sofá, o outro come lá na cozinha, o outro come lá no quarto, e aí a gente não conversa mais. Marido, há quanto tempo você não faz uma pergunta para sua esposa, tipo: amor, eu estou correspondendo às suas expectativas? Irmã, você tem tido coragem de perguntar para o seu marido a seguinte pergunta: amor, eu estou sendo uma auxiliadora idônea? Eu estou te ajudando ou estou te atrapalhando na sua missão? Amor, eu tenho horas que eu falo assim: meu Deus, por que a gente não namora o resto da vida, né? Porque no período de namoro, a gente conversa 2 horas, 3 horas, e aí vai para casa e depois liga ainda, fica mais 1 hora conversando. Depois que casa, as nossas conversas viram reuniões administrativas, né? Amor, amanhã tem que pagar isso. Amor, tem que levar fulano, tem que levar o filho 1 em tal lugar, tem que levar o filho 2 em tal lugar. Amor, o carro está fazendo um barulho na roda, ele faz iec, 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 e dá umas tremidas. Mas a gente não tem mais coragem de abrir o coração e perguntar: eu estou correspondendo às suas expectativas? Eu estou sendo confiável a você para você me seguir? E nós precisamos, queridos, ouvir essas perguntas desarmados, porque muitas vezes nós ouvimos essas perguntas já pronto, né, para o fight. Mas quando alguém pergunta para você, é porque ela vê a possibilidade de mudança. Eu fui perseguido por muitos anos dentro da minha casa. Eu era muito ruim de português. E a Jo ali, ó, pêssego é com 2 S. E eu falava: Jesus, meu Pai,
Eu não consigo mais nem escrever, que ela não me persegue. E um dia o Espírito Santo falou: eu só te dei a Jo porque ela é resposta de oração para você. O senhor está de brincadeira, né? Você está de brincadeira, né? E, gente, e é mesmo. Sabe por quê? Há muitos anos, quando eu sentei, que eu recebi a orientação: escreve o modelo de esposa que você quer. E eu escrevi lá: uma mulher fiel ao Senhor, uma mulher capacitada, uma mulher que me ensine português. Cara, e eu falei assim: meu Deus, eu pedi para Deus uma mulher que pudesse me auxiliar na área de português, e agora eu estou reclamando porque Deus me deu esta pessoa. Mas sabe por que eu reclamava? Porque eu tinha esquecido do que Deus tinha me dado. Eu tinha esquecido do que eu tinha pedido para Deus. E olha como Deus cuida nos pequenos detalhes. Deus me deu um Caxias que, ó meu Pai, qual as características da pessoa que você tem, que Deus tem colocado do teu lado, que você pediu lá atrás, você esqueceu? O que você ama mais? Alguém que se cala ou alguém que fala? Alguém que não está nem aí com você, ou alguém que fala: ó, você precisa mudar, você precisa mudar de direção? Porque a pessoa que não fala mais, ela já desistiu, ela já não está mais nem aí com você. E aí, querido, se a tua esposa, o teu marido não está mais falando, se o teu pai não está mais falando, se o teu filho não está mais falando, te exortando, pergunte: por que você parou de cuidar de mim? Quantos talvez desistiram porque estão magoados, estão feridos? Colossenses capítulo 3, versículo 12. Casamento é desafiador, criar filhos é desafiador, viver em comunidade é desafiador. E aí Colossenses 3,12 fala assim: suportai-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. 14. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Porque ninguém que faz algo com amor faz relaxadamente. Ninguém que faz algo por amor faz só por fazer, faz porque realmente tem valor naquilo. Valoriza o que faz. Versículo 15: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos. Quantas vezes você reclamou da sua família esta semana? Espero que as suas reclamações sejam menos do que os momentos de agradecimento que você teve.
Espero que os momentos de agradecimento nesta semana que está entrando superem em muito as reclamações. Espero que os momentos de compreensão e de perdão sejam muito maiores do que motivos para ficar desmotivado, motivo para ficar indiferente. Querido, tenha comunhão com Deus, viva a comunhão aqui neste lugar, mas principalmente tenha comunhão com a sua família. Que a esposa possa ter ânimo para abrir o coração sem ser criticada. Que o marido possa achar na esposa compreensão e entender que quando nós abrimos o nosso coração é porque nós precisamos ou queremos ajuda. Nas nossas mesas, o que nós temos servido? Nas nossas casas, o que nós temos servido? Nós temos servido desânimo? Temos servido mentira? Temos servido grosseria? O que nós temos servido nas nossas mesas? Espero que as nossas mesas, a partir de hoje, a gente possa servir leitura da palavra. Espero que a partir de hoje a nossa maior busca seja para decorar versículos em família, que a gente sente lá com a Bíblia e possamos decorar junto e recitar junto, porque Jesus venceu Satanás na tentação do deserto como? Através da palavra, está escrito. O mundo espiritual vai te respeitar pelo quanto você tem comunhão com Deus e pelo quanto que você conhece da palavra de Deus. Quanto tempo de oração nós temos investido no nosso dia a dia? Há quanto tempo você não prega para alguém se converter ao Senhor? Quando foi a última vez que você falou: Jesus tem vida e vida em abundância para você? Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? A minha igreja é um lugar para pertencer. Vamos lá. Tem um louvor, o Rafa canta maravilhosamente bem. Tem uma equipe, Jéssica, Bruno, Júnior, os irmãos são top. Você vai receber um abraço caloroso na entrada da igreja. Os irmãos do estacionamento já vão rir à toa para você. Porque lá nós valorizamos as pessoas, porque é um lugar realmente que nós não queremos que nenhum se perca. Querido, não converse com serpente. Não dê ouvidos ao diabo que está falando para você assim: não tem jeito, desiste da sua família, desiste do teu trabalho, desiste do teu ministério, desiste da tua cidade, desiste da tua igreja, desiste da tua vida. É a serpente falando, porque em Jesus está falando: vem a mim, porque eu tenho vida e tenho vida em abundância para você. Vem para mim, que eu vou abençoar tua vida. O que nós precisamos fazer com a serpente? A única coisa que nós temos que fazer com o capeta: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você não tem que bater papo com o capeta, querido. Você tem que resistir a ele e ele vai fugir de você. Então, não converse com serpente. Filipenses 4:8. Fique em pé em nome de Jesus. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, fazei isto, e o Deus da paz será convosco. Fechando este mês de comunhão, fechando este mês de restauração, quero fazer algo especial nesta noite. Você que está com a tua família aí, eu queria que você juntasse com a tua família. A Silvana, junta lá com o Geraldo, você que é família dele, junta lá. Junta com a sua família. Você que está esposa, marido, seu momento corajoso. Seu momento corajoso. Quem está sozinho aí? Ju, vem cá com o pastor Marconi. Kimber, para de tirar foto, vai ali com o pastor Marconi. Seu momento de ser corajoso. Perguntar. Aquela pergunta que eu fiz: eu estou correspondendo às suas expectativas? No que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer para que Deus entre com mais vigor na nossa casa? Pergunte. Ô Kleber, abaixa mais a luz aí que o povo está com vergonha. Pergunta. Seja corajoso. Se der beota, está dentro da igreja, a gente te defende. Espírito Santo de Deus, nós não queremos deixar este mês onde nós falamos sobre comunhão sem haver restauração. Espírito Santo, nós clamamos pela tua presença em cada vida. Restaura, Senhor, nesta noite o diálogo. Restaura a transparência. Restaura a sinceridade. Deus nos deu ouvidos para ouvidos adestrados para ouvir as perguntas e não responder com imprudência. Em nome de Jesus, nesta noite nós cremos que o Senhor está restaurando, fortalecendo famílias, fortalecendo relacionamentos. Em nome de Jesus, Pai, restaura vidas, restaura o ministério de cada um aqui. Eu creio que hoje nós estamos fazendo um compromisso de restaurar a nossa comunhão primeiramente com o Senhor. Fazemos um compromisso de ter comunhão com a igreja, mas trabalhamos, queremos nos empenhar para que as nossas famílias sejam famílias referências para esta cidade, sejam famílias onde realmente há sinceridade, há amor, há intensidade, há segurança, para que nós possamos ser quem somos. Espírito Santo de Deus, entra na vida de cada um aqui. Se porventura em alguns lares há indiferença, caia por terra nesta noite. Se porventura em alguns lares há grosseria, caia por terra nesta noite. Se porventura em alguns lares a opressão entrou pela falta de união, em nome de Jesus nós declaramos uma união restauradora na vida de cada um. Espírito Santo de Deus, move, enche com o teu poder. Enche, Senhor, nos dá poder de administrar, de lavrar, de cuidar o jardim, nossa casa.
Em nome de Jesus, nós clamamos nesta noite pela tua presença, pelo teu mover, pela tua graça e pela tua misericórdia. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Oh, aleluia! Sem palcos ou aplausos, sim, papai. Longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Espírito Santo de Deus, obrigado por nos aceitar. Em casa, na mesa, obrigado, Senhor. Em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Oh, em casa. Agora, como família, vira para a pessoa que está mais próxima de você. Você vai interceder pela casa dela e ela vai interceder pela sua casa. Então, Sônia, cadê você? Sem palcos ou aplausos, ache uma família aí, interceda por ela. Ache uma família. Seja a boca de Deus neste momento para interceder por esta família. Seja a boca de Deus, interceda por ela. Espírito Santo de Deus, cura, Senhor, nesta noite. Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu creio, Pai, que o Senhor está restaurando nesta noite. Oh, derrama, Senhor, derrama cura, derrama unção, Senhor, nesta noite. Derrama unção, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, papai. A extensão do teu amor. Oh, aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, papai. Nós te louvamos, Carrega papai. o nome da família. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Carrega o nome da família. Carrega o nome da família. Carrega o nome da família. Glória a Deus. Que palavra, irmãos. Amém? Tremenda. Encheu seu coração de alegria? Meu coração está alegre, encerrando esse tempo de comunhão. Eu tenho alguns avisos, são coisas bem rapidinho, tá? Você que está nos visitando, foi reconhecido como visitante, nós temos a irmã Thaís, tá? Você pode dar o seu nome. Será uma alegria ter você conosco, fazer parte dessa família. Cadê os homens da igreja? Diz um aí. Ó, sexta-feira nós temos reunião de homens, viu? Sexta-feira, 20 horas, dia 31, em nome de Jesus, tá? Ó, nós temos o final de semana, nós temos a nossa festa da colheita. Não precisa mais trazer brinde. Já temos mais de 100 brindes, irmãos. Amém? Então assim, não precisa trazer mais, só vem
festejar. Já vou até te falar, vou dar um spoiler aqui. Gente, puxar a sardinha, né? O caldo de mandioca que a pastora Neidmar faz, amado, tem um toque de um temperinho de Minas. Você vai gostar, hein? Em nome de Jesus, tá? Glória a Deus, tá bom? Dia 16 de agosto teremos a próxima recepção de membros. Se você já sente que faz parte dessa família, né, que você pertence a esse lugar, nos chama pelo WhatsApp da igreja, tá ok? Que nós teremos o maior prazer em te abençoar, tá ok, queridos? É só isso mesmo. Próximo domingo não vai ter churrasco não, pastor? Você falou que ia ter churrasco? Vai ter não, né? Então tá, então vai ser o café da manhã normal. Glória a Deus. Churrasco ficou para a próxima, irmãos. É porque já tinha gente jejuando. Sexta-feira, né? Glória! Amém. Vamos orar, irmãos? Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por esse culto, pela presença do Senhor neste lugar, pela Tua palavra, Pai, que nos edificou, Senhor, e abriu o nosso entendimento do que é comunhão, do que é ter comunhão com o Senhor, do que é ter comunhão com os irmãos. Ó Pai, a semana está iniciando hoje, ó Deus. Nós iniciamos debaixo da graça e da bênção do Senhor. Certamente o Senhor preparou toda essa semana, Pai querido, e nós nos alegraremos, ó Pai, com a presença do Senhor em nossas vidas. Nós, ó Pai, coloque pessoas para que nós possamos ser bênção na vida delas, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Diga amém, irmão. Deus abençoe sua vida. Aplauda o Senhor. Aleluia.